Boa noite. Tudo bem com vocês? Animados para mais um tema? Tá fantástico, não está? Muito bom. Tenha certeza que se você veio hoje foi porque o Espírito Santo tocou no seu coração e você sentiu o desejo. A palavra de Deus diz que tanto o nosso querer como o nosso efetuar, ele vem de Deus. E de alguma forma Deus age e coloca esse desejo no nosso coração de aqui estarmos para aprendermos, crescermos na palavra de Deus. Para iniciarmos, vamos fechar os nossos olhos. Vou pedir para o nosso amigo Pedinho abrir esse nosso programa de hoje com uma oração, pedindo as bênçãos de Deus e também que o Espírito Santo nos auxilie na compreensão do que vamos aqui estudar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor Deus, Criador, Salvador, Redentor e mantenedor de todas as coisas. Amém. O presente que nos deste através da morte e ressurreição do Teu Filho para que tenhamos vida é inigualável, Senhor. Não tem palavras para descrever. Estamos estudando um pouco a vida de Teu Filho, mas que a vida do Teu Filho possa entrar em nosso coração para que possamos imitá-lo, Senhor, em relação a Ti, na obediência, em relação aos outros, no amor e como servos de todos, Senhor. Perdoa as nossas faltas, Senhor, perdoa as nossas incompreensões, conduza-nos pelo Teu caminho, que é o caminho eterno. Abençoe cada um que aqui está, Senhor, e que possa se abeberrar da Tua palavra, que é a palavra de vida. Fica também o professor Silas, te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a tua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler os primeiros 3 versos da Bíblia. Dona Janaína, por gentileza. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Essa é uma descrição espetacular de como todas as coisas começaram. São 3 versos que definem muito do que existe até hoje. Eles começam assim: no começo. Propositalmente a Bíblia não define quando foi esse começo. Lembre-se que isso aqui não é um manual de física, não é um manual de biologia, não é nem um manual de história. A Bíblia é um livro que foi escrito para explicar para você por que você está no buraco que está e como é que você vai sair desse buraco. É para isso que a Bíblia foi escrita. No começo, nós não sabemos quando foi esse começo. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. E mais à frente vem a primeira frase que Deus disse. E a frase foi que haja luz. Eu não preciso explicar para você a importância da luz. Sem luz, sobra o quê? Pouca coisa, né? Muito bem. Agora, vamos para o primeiro capítulo do livro de João, Evangelho de João, 4º livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. O 4º livro do Novo Testamento não são as cartinhas de João, é o Evangelho de João. Antes que você leia, permita que eu faça um comentário sobre o que você vai ler. Vamos lá? Olha só. Acompanha meu raciocínio aqui, ó. Nós acabamos de ler os primeiros 3 versos da Bíblia. É assim que começa o primeiro livro da Bíblia. Tudo bem? Agora então, vem a novidade para você. Existe uma possibilidade, ela não é pequena, de que o Evangelho de João tenha sido o último livro da Bíblia a ser escrito. Os livros da Bíblia não estão colocados na Bíblia na ordem cronológica com a qual eles foram escritos. Por exemplo, tem alguns que acham que o livro de Jó foi escrito antes do livro de Gênesis. Os 2 são o livro de Moisés. Existe uma possibilidade, ela não é pequena, de que João tenha escrito o Evangelho de João depois do livro do Apocalipse. Tudo bem? Se for assim, nós vamos ler agora o início do último livro da Bíblia a ser escrito. Com certeza, o último livro da Bíblia a ser escrito foi uma das cartas de João. Quando isso aqui foi escrito, Paulo já tinha sido decapitado.
Pedro já tinha sido crucificado de ponta cabeça. O único discípulo que tinha sobrado era João. Então, qualquer que seja o resultado, alguma das cartas ou dos escritos de João é o último livro e uma possibilidade grande de ser o Evangelho de João. O Evangelho de João começa de uma forma diferente de todos os outros. O Evangelho de Lucas fala da manjedoura, fala dos magos, fala da genealogia de Jesus. O Evangelho de João começa de um jeito assim, muito diferente, para uma descrição daquilo que os outros evangelhos apresentam. Nós vamos ler os 4 primeiros versos do livro de João. Dona Marise, por favor. João capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4. No princípio era aquele que a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. O Evangelho de João começa exatamente como o livro do Gênesis. Como é que começa o Gênesis? No princípio. Como é que começa João? No princípio. A mesma coisa. No princípio. Pessoal, isso não é acaso, não. João sabia o público para o qual ele estava escrevendo. O público para quem João escrevia era um público que conhecia os escritos de Moisés, a chamada Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles conheciam de ponta cabeça. E João vai no olho da cobra. Ele diz, olha, no começo era o quê? Na opinião de João, a palavra ou o verbo, isso é só uma questão de tradução. Essa palavra, lembre-se que está com T maiúsculo. Se tiver verbo na tua Bíblia, dá uma olhada que tipo de letra começa esse verbo, ok? Com certeza não é minúsculo. No começo a palavra era quem? Deus. A palavra fez o quê? Todas as coisas. Todas as coisas. E olha só, a palavra é o quê? Fonte de vida. E olha como termina João a introdução do livro dele. E essa vida trouxe o quê? Pessoal, é absolutamente impossível você ler esses 4 versos do Evangelho de João e não se lembrar do que está aí no Gênesis. No começo era quem? Deus. E Deus disse o quê? Que haja luz. Você está entendendo o que João fez? Ele estava escrevendo para uma turma que conhecia Gênesis de ponta cabeça. A turma que era o objetivo maior de João com esse evangelho, era aquele pessoal que conhecia o Deus da Torá pelo nome de Yahvé. No começo, Yahvé criou o céu e a terra. E Yahvé disse, e haja luz. E agora então, João começa com um adjetivo, ele diz, no começo era a palavra, e a palavra era Deus, ponto. Mais ainda, essa palavra fez todas as coisas, essa palavra é a fonte de vida, e essa palavra é a luz. Uau! Eu podia parar aqui a minha conversa. Você está entendendo o português de João? Ele está fazendo uma correlação ponto por ponto entre os 3 primeiros versos da Bíblia e esse personagem que ele chama de palavra. Por que palavra? Venha comigo aqui, ó. O Gênesis diz assim, e Deus disse. Você vai ver que boa parte do processo de criação é fonético, é Deus falando. E haja e ouve, e haja e ouve. A única coisa que Deus põe literalmente a mão na massa é para fazer o homem e a mulher. O homem, Deus pega o barro, suja as mãos. E no caso da mulher, Deus faz o homem dormir, tira uma costela dele. Mas fora isso, todo o resto do processo de criação foi verbal. Deus estava falando. Haja luz
hajam luzeiros no céu, haja separação entre as águas de baixo e as de cima, haja vegetais na terra, haja e houve. E foi assim. O processo todo era Deus falando e as coisas acontecendo. Quem fala, fala o quê? O que eu estou falando para você? Palavras. Turma da física ia dizer que eu estou falando para você um movimento de ondas, né? Isso, os sons são ondas, o teu tímpano está preparado para receber essa vibração, e por uma coisa milagrosa que só Deus é capaz de explicar, essa vibração que sai da minha boca chega no ouvido da senhora na forma de uma palavra, e a senhora entende o que eu estou falando, ou pelo menos todo mundo que está aqui na frente quer ter a pretensão de que a gente fala e as pessoas entendem. Tudo bem? Deus falava, quem fala emite palavras. É por isso que João começa dizendo, no começo aquele que é a palavra, ou aquele que é o verbo. Só uma dúvida. Pois não. No princípio era o verbo, e Ok. o verbo estava com Deus. Continua. A palavra estava com Deus. Isso aí. E continua. E o verbo era Deus. Portanto, a palavra, o verbo e Deus é tudo a... Mesma coisa. Mas nós vamos falar mais disso. O nosso assunto é esse. A noite inteira nós vamos falar só disso. Dona Maria, por favor, verso 14. Aqui João deixa tão claro quanto o céu azul e o sol no meio-dia, quem é essa palavra? Por favor. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação de sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Olha só, isso que nós estamos lendo é ainda mais extraordinário, pessoal, porque João foi o único discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, o único a ver Jesus morrer na cruz. O resto da turma tinha fugido. Pedro estava literalmente quilômetros de distância. Nessa época, quando isso tudo aconteceu, Paulo queria matar cristão. Lembram dessa conversa do início? Como é que era Paulo? Tudo bem? O único discípulo, o único que viu Jesus morrer na cruz era João. E é por isso que ele pode dizer, nós vimos. Seria melhor ele colocar aqui, eu vi. Eu não estou, aqui é João escrevendo, eu não estou falando de algo que alguém me contou, não foi Gabriel que veio buzinar na minha orelha, não, eu vi, eu estava lá. E olha o que aconteceu, eu vi o quê? A palavra se tornar um ser humano. Quem é a palavra? Quem é a palavra? Volta aqui, ó. Deus. A palavra é aquele que fez todas as coisas. Aquele que fez todas as coisas. João diz, eu vi. Ele se tornou um ser humano. Ele morou entre a gente. Tinha uma época que a gente estava com ele no café, no almoço, na janta. Eu dei muitos abraços nele. Ele puxou a minha orelha uma porção de vezes. Aliás, vocês vão ver uma bela puxada de orelha aqui. Eu vi, ele se tornou carne, ele viveu entre nós e ele revelou algo que é extraordinário. O João que escreve isso já é um João velhinho, bem velhinho. João devia ter folgado mais de 80 anos, provavelmente não, certamente João era a caçula da turma. Pedro, a gente não sabe a idade dos outros, mas acredita-se que Pedro talvez fosse até um pouco mais velho que Jesus. Então vamos imaginar, Pedro era casado, hein? Tinha sogra pelo menos, né? Pode ser que, né? Mas pelo menos uma sogra ele tinha. Vamos dar o benefício da dúvida. Agora João era um garoto, provavelmente um garoto mimado, uma família mais rica, coisa e tal. Então eu vou chutar aqui com grande chance de acertar. Quando Jesus morre na cruz com 33 anos, João devia ter uns 18 anos, 19 anos, olha lá, ok? Então ele era o caçula da turma. Existe uma chance, essa chance não é muito grande, mas é uma possibilidade. Tá? Pela maneira como é descrita a cena da cruz, existe uma chance de João ser primo de Jesus. Esse João aqui. A cena da cruz mostra uma série de mulheres, inclusive uma chamada de irmã de Jesus e uma outra chamada
mãe dos filhos de Zebedeu. Zebedeu é o pai de João. Então a mãe dos filhos de Zebedeu era o João. E pela maneira como você faz essas correlações, existe uma possibilidade da irmã de Jesus ser a mesma mãe dos filhos de Zebedeu, de acordo com o que os evangelhos contam. Se isso for verdade, João aqui era primo de Jesus, um primo mais novo. Ele conhecia a história. Portanto, claramente, de acordo com a descrição de João, Jesus Cristo era quem? A palavra. A palavra. Olha agora então, eu vou voltar em João 1, 2, 3 e 4. Olha só. Como a palavra é a mesma coisa que Jesus, eu vou ler isso aqui e eu vou tirar a palavra e vou colocar Jesus. Tudo bem? Olha como é que fica. No começo, aquele que é Jesus já existia. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Desde o princípio, Jesus estava com Deus. Por meio de Jesus, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem Ele. Jesus é a fonte da vida. E essa vida trouxe luz para todo mundo. Uau! O que é que você diria se viesse qualquer pessoa aqui na frente dizendo ser Deus entre nós? O que é que você diria? Fora da... A luz dos olhos. A dona Jane foi generosa. Ela disse que estava fora da casinha. Na verdade, estava mais do que isso, não é isso? Qualquer um que apareça aqui querendo convencer você de que é Deus entre nós, certamente é um maluco. Tudo bem? E eu estou sendo generoso. E agora então você vai entender o porquê de boa parte dos conflitos que Jesus teve quando viveu conosco. Antes da gente prosseguir, vamos manter isso aqui em mente, porque nós vamos tratar desse assunto e eu vou demonstrar isso para você dentro de outros escritos da Bíblia, que João não é o único a fazer essas afirmações. Jesus já existia, isso eu estou falando de acordo com o Evangelho de João, já existia no começo, está aqui a citação. Jesus era o Criador de tudo, Jesus é a fonte da vida, Jesus é cheio de amor e de bondade, Jesus tinha a natureza divina, e para João não tem como dizer de outra forma, Jesus é Deus, ponto. Eu quero falar aqui em especial agora para os protestantes, e eu estou falando para os protestantes de forma geral, em particular para os adventistas do sétimo dia, tá bom? Olha só, os católicos têm uma grande vantagem acima dos protestantes, grande vantagem nesse aspecto. Eu não sou de tradição católica e eu fui criado num lar protestante e de tanto estudar a Bíblia com católicos, eu tive que aprender um pouco da teologia católica. Por exemplo, eu fui numa livraria católica e comprei o catecismo. Eu nunca fiz a catequese, eu tive que ler aquele troço todo lá. Tá? E acreditem, é bastante coisa, não é pouca coisa. Tá? Bom, e eu descobri algumas coisas sobre a maneira pela qual os católicos são criados. Uma coisa que é muito bonita nos católicos é assim: eles são capazes de trocar com facilidade na mesma frase Deus e Jesus. Para eles são sinônimos, Deus e Jesus. Pois é. Um exemplo que me salta aos olhos é assim: você pega uma criancinha protestante, adventista, sábado de manhã, toda engomadinha. A mamãe pergunta assim para ela, querendo escutar a resposta certa, né? Onde é que nós vamos hoje? Aí a criança diz assim: nós vamos para a casa de Jesus. Se ela fosse uma criança católica, quase certamente ela diria: nós vamos para a casa de Deus. Eles trocam Deus e Jesus, né? Para nós protestantes é mais ou menos assim: Deus é aquilo que acontece entre Gênesis e Malaquias. É aquele que cria o mundo, é aquele que dá os 10 mandamentos, é aquele que traz as profecias para Isaías, para Daniel. Ok? E Jesus é aquele que começa a partir de Maria. Claro, a gente acredita que Jesus é Deus, se bem que tem alguns que têm uma certa dificuldade com isso. E inclusive algumas pessoas que são proeminentes no cristianismo. Ok? Muito bem.
nós não temos a mesma facilidade para trocar Jesus com Deus. Ok? Portanto, agora eu quero fazer os teus ouvidos começarem a arder. Daqui para frente, pense assim. Você sabe quem que te deu os 10 mandamentos no Sinai? Nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe quem que morreu na cruz? Yahvé. A primeira vez que alguém me falou isso, uau, Yahvé morreu na cruz? Foi Jesus que deu os 10 mandamentos. Eu vou falar mais 1 hora, mais ou menos, para te convencer de que tudo isso que eu estou te dizendo está na Bíblia e não é só pelas palavras de João. Vamos começar vendo o que é que Jesus falava dele mesmo. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Jaqueline, por gentileza. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Aí, o que eu digo? Olha o que está acontecendo aqui. Esse era o primeiro encontro de Moisés com aquele que mais à frente seria conhecido como Jeová, ou como Yahvé, ou como Deus de Israel. Ok? Aqueles que conhecem a principal oração judaica, né? Ouve, ó Israel, e ajudem. O Senhor teu Deus é o único Deus. Nós estamos falando desse personagem. Esse personagem estava falando com Moisés. Esse personagem disse para Moisés: Moisés, você precisa voltar no Egito. Moisés tinha saído corrido de lá, e tinha um problema sério com o Ministério Público do Egito. Ele era acusado de assassinato, podia dar cadeira elétrica, ele não queria muito esse negócio de Egito. Então, Deus assim, você vai voltar para o Egito e você vai tirar o meu povo de lá. E aí Moisés, sentindo o tamanho da confusão que isso ia gerar, ele diz: mas Senhor, eu vou chegar lá e vou dizer o quê? Vou dizer que alguém me mandou aqui, eu não sei nem o seu nome, Senhor. O que eu vou falar para eles? Dr. Clóvis, por favor, lê para nós o verso 14, Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou quem enviou a vós outros. Moisés não estava preparado porque ele ia ouvir, né? Ele queria saber o nome. A pessoa responde a ele. Deus podia ter dito muitas coisas. Por exemplo, Deus podia ter dito: Moisés, não dá para colocar o oceano inteiro num balde d'água. Não dá para colocar a luz do mundo numa única lâmpada. Mas Deus procurou uma outra forma de mostrar para Moisés a diferença entre o que ele estava acostumado e a pessoa com quem ele falava. Essa pessoa diz assim para ele: eu sou quem sou. Para nós parece uma coisa assim meio estranha, né? Mas existe uma verdade monstruosa por trás dessa frase. De fato, o que Moisés escutou é isso aqui. Lembra-se que agora nós estamos falando de hebraico, então vem daqui para lá, né? Eu estou transliterando hebraico para português. Essa primeira palavra aqui, ela aparece 2 vezes, ok? Ayá, Asher, Ayá. Esse Ayá, Ayá, Ayá. Lembra do Yahvé? Ayá, Ayá, Ayá. Yahvé. Yahvé tem a ver com essa palavra aqui. Olha o que é que Deus disse para Moisés: eu sou, eu era e eu vou continuar sendo. Jesus é o único que pode conjugar o verbo ser na primeira pessoa do presente indicativo. A gente conjuga o verbo ser, o presente do indicativo. Eu não quero levar você de volta para aquelas aulas de português que é um horror, ok? Mas veja lá, o verbo eu sou, primeira pessoa, aliás, o verbo ser, presente do indicativo, primeira pessoa, eu sou. Tu és, ele é, nós somos. Uau, o português é terrível, né? Por isso que o inglês é uma maravilha, né? I am, you are e acabou, o resto é tudo igual, né? Bom, mas Jesus é o único que pode conjugar o verbo ser na primeira pessoa do indicativo. Jesus é o único que pode dizer eu sou. Você não é, você está.
A gente usa o verbo ser com uma facilidade desgraçada. Quer ver só? A gente diz assim: eu sou dono daquele carro. Não, você está de brincadeira, você não é dono, você está dono. Quer ver só? Duas possibilidades: uma decisão judicial transitada em julgado, dizendo que aquele carro não é teu, e aquele carro não é teu, acabou. Quer uma possibilidade pior que essa? A pessoa, quando morre, imediatamente deixa de ser. Na verdade, você não pode dizer eu sou, você não é. O máximo que você pode dizer é eu estou. Eu estou. Você é dono? Não, você não é dono. Você está dono. Percebeu? Não, eu sou muito bravo, é o meu caso. Eu sou muito bravo. Não, você não é muito bravo, você está bravo. 300 anos no futuro, você vai estar bem calminho. Qualquer que seja a situação. 300 anos no futuro, você não é e você não está. Você já sumiu. Nós não somos. O único que é, na sua forma absoluta, é Deus. O resto da turma está. Está entendendo a diferença? Quando Jesus diz para Moisés, eu sou, Moisés sabia do que ele estava falando. Moisés sabia do que ele estava falando. Eu sou. Eu sou, na forma como Deus apresenta para Moisés, é muito mais do que a primeira pessoa do presente, do indicativo. Envolve o passado e envolve o futuro também. Agora Jesus começa a ter uma conversa mais áspera com os descendentes de Abraão. Vamos ver o que acontece? Voltem lá para os evangelhos. Nós queremos agora o evangelho de João, capítulo 8, verso 31 e o verso 32. 8, né? Isso, João 8, 31 e 32. Eu estou na Juliette, por gentileza. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus fala isso para um grupo de pessoas que estavam aprendendo a crer nele. E Jesus traz aqui um conceito que até hoje é muito explorado. Bom, eu nem vou entrar nesse detalhe, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Implicitamente, essa frase diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Implicitamente ela diz o quê? Me ajudem. Se a verdade vai nos libertar, isso está no futuro, qual que é a nossa situação presente? Escravos. Tudo bem? Ou prisioneiros. Quer que seja o caso, não sei o que é pior. Talvez escravo seja pior que prisioneiro. Olha o que acontece logo na sequência, verso 33. Seu Eloy, por favor. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. E disse: tu sereis livres. Eles eram descendentes de Abraão. Se tinha uma coisa que os judeus se orgulhavam, era ser descendente de Abraão. É mais ou menos assim. Hoje muita gente quer ter passaporte dos Estados Unidos da América, não é isso? Tem muita gente que morre ou corre o risco de morrer para ir para os Estados Unidos, certo? Muito bem. Nos dias de Jesus, esse passaporte americano era ser descendente de Abraão. Se você é descendente de Abraão, você está resolvido porque você tem entrada segura no céu. Não, eu não tenho nenhum problema, eu sou descendente de Abraão. E aí eles dizem para Jesus: o senhor está de brincadeira, nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos descendentes de Abraão. Peito cheio, está entendendo? Parecia um pavão na véspera do Natal, né? E agora então Jesus desmonta o raciocínio deles, né? João 8, verso 34. Seu Renato, por favor. Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade, quem peca é escravo do pecado. Nós vamos falar muito desse verso semana que vem.
Para você que está chegando hoje, semana passada nós falamos de um Jesus que era 100% homem. 100% homem. Tanto homem quanto você e eu. Hoje nós estamos falando de um outro Jesus. Semana que vem o assunto nosso é a cruz. Que barbaridade foi essa? Como é que alguém tem que morrer nas condições que Jesus morreu, com requintes de crueldade? Será que aquilo não dava para ter sido feito de outra forma? Então nós vamos falar sobre isso a semana que vem. Tá? Mas, em linhas gerais, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: todo aquele que nasceu de mulher, e nós vimos isso a semana passada e na semana retrasada, toda pessoa ao nascer, me ajudem. Lembram disso? O pecado é um, falamos disso semana passada, o pecado é um vírus que nos contamina quando? Depois que a gente aprende a mentir e roubar, é assim? Não. Quando você vai na saída da maternidade, você já é pecador de carteirinha. Tudo bem? Então, é o que Jesus está dizendo. Qualquer um que nasça, já nasce escravo do pecado, ponto. E agora então, Jesus traz a coisa para um aspecto bem pessoal. João 8, verso 51. Dona Gisele, por favor. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem obedecer os meus ensinamentos não morrerá nunca. Se tem uma coisa que é música, ou devia ser música, talvez não seja música para pessoas que ainda estão começando na vida, né? Eu estou vendo aqui umas menininhas, elas têm toda a vida pela frente, não é isso? Mas quem já passou dos 60, é o meu caso, esse negócio de não morrer nunca é melhor do que chocomilk. Você está entendendo? Vida eterna. Você já imaginou o que é vida eterna? Não morrer nunca. Sempre vai ter um amanhã. O que você vai fazer amanhã? Bom, sempre vai ter um amanhã. Amanhã eu não vou ficar doente, amanhã eu vou. Uau! E depois que você fizer 1 bilhão de anos, não tem nenhum problema, você faz 1 bilhão e 1, a gente vai celebrar. Aniversário vai ser ótimo, tem todo ano. Quem obedecer os meus ensinamentos nunca morrerá. Só que as pessoas que estavam ouvindo isso conheciam algumas pessoas importantes que tinham morrido. Veja o raciocínio deles. João 8, 52 e 53. Dona Marta, lá no fundo, por favor. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guarda a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te faz ser? Jesus disse assim: vocês todos são escravos do pecado, mas tem uma solução para vocês. Vocês obedecerem os meus ensinos, vocês nunca vão morrer. Aí os judeus começam a pensar e dizer assim: mas peraí. Agora o senhor está exagerando na dose. O senhor está chamando Abraão de desobediente? Afinal de contas, Abraão morreu. E os profetas também morreram. Então o senhor está querendo dizer que Daniel, Isaías, aquela turma toda, aqueles caras eram tudo desobedientes porque eles morreram. Eu gosto da Nova Tradução da Linguagem de Hoje porque não tem como você evitar entender. Olha o que está escrito aqui. Os judeus falando para Jesus: quem você pensa que é? Você está querendo convencer nós tudo aqui que você é maior que Abraão? A resposta de Jesus desmontou o raciocínio dele. Eu até consigo escutar o tamanho do silêncio que se produziu assim que Jesus terminou de dizer o que falou. João 8, verso 58. Dona Vilma, por favor. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Uau! Pessoal, eu posso apostar com você tudo contra nada, que quando Jesus terminou de falar isso, você podia escutar uma mosca voando a quilômetros de distância. Olha o que Jesus disse. Pessoal, Jesus falando com os judeus:
Jesus olha para eles e diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa turma conhecia os escritos de Moisés de cor e salteado. Quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou, eles imediatamente fizeram correlação com a resposta que Moisés tinha ouvido lá no deserto do Sinai, mais ou menos uns 1500 anos antes. Quando Moisés perguntou: com quem que eu estou falando? Ele ouviu assim: eu sou. O que Jesus está querendo dizer aqui é que ele era o Jeová do Sinai. Ponto. Você está entendendo? E depois que o silêncio durou mais ou menos assim uns 30 segundos, que eles tomaram um susto, aí começa aquele burburinho. Mais ou menos o mesmo burburinho que começaria entre vocês depois de uns 30 segundos, se eu dissesse para vocês que eu era o Jeová do Sinai. Não ia levar 30 segundos, vocês já deram risada, né? Bom, mas se eu tivesse falado sério, é capaz que você tivesse ficado assustado. Foi o que aconteceu com eles. E agora então, veja qual que foi a reação imediata deles. Verso 59, o senhor lê para nós? João 8,59. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Um dos crimes passíveis de apedrejamento era a blasfêmia. E eles entenderam que Jesus tinha blasfemado aqui. Eles não foram nem atrás de Pilatos, esse negócio de Sinédrio, não. O senhor está de brincadeira. Pegaram, passaram mão em pedras e iriam apedrejar Jesus. Isso acontece no templo em Jerusalém. Jesus de alguma forma se afasta dali e as coisas se acalmam. Portanto, o que Jesus dizia dele mesmo? Eu sou o que sou. Em outras palavras, o Jesus da cruz é o mesmo, me ajudem, Jeová do Sinai. Ponto. E tem gente que ainda tem medo do Deus do Velho Testamento. Mas por que ele diz assim? Meu pai me falou. Nós vamos chegar lá. Meu pai me mandou. Já vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Gostei da pergunta. A dona Helena tem umas reações sensacionais. Gosto dela porque ela acompanha o raciocínio e reage imediatamente. Gostei. A senhora me dá um tempo, eu tenho um slide preparado aí. Quando Jesus traz para si a mesma identidade do Jeová do Sinai, ele escandalizou os teólogos do dia dele. E até para nós hoje, eu estou falando de nós, os protestantes em especial, isso parece algo assim muito radical. Na impressão que o Jeová do Sinai é uma pessoa e o Jesus da cruz é outra pessoa. Claro, os protestantes de forma geral acham que Jesus é Deus, mas não acham que ele é o Jeová do Sinai. Jesus claramente diz isso aqui, pessoal. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Agora, se você acha que eu estou forçando a barra, então vamos deixar Paulo falar. Venha comigo nos escritos de Paulo. Eu preciso a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vocês estão em João? O próximo é Atos, depois vem Romanos, daí 1 e 2 Coríntios. Os primeiros 4 versos, 1, 2, 3 e 4. A senhora deve ler para nós, dona Isabel, por favor. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados, que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho, como seguidores de Moisés. Eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Quem que ia com o povo de Israel no Velho Testamento? Me ajudem, usando a linguagem do Velho Testamento. O Yahvé. De dia ele era o quê? O pessoal estava num deserto. O deserto se caracteriza por ser muito quente de dia e muito frio de
Noite. Ainda assim, não importa se é dia ou é noite, o deserto se caracteriza por não ter água. Tudo bem? Muito bem. Então, de dia, 2 milhões de pessoas andando no deserto embaixo de uma nuvem. Tudo bem? E de noite, essa nuvem, que fazia sombra no dia, ela se transformava numa nuvem de fogo e aquecia o deserto à noite. E de vez em quando, se você conhece a história do Êxodo, de vez em quando faltava água. Lembre-se que eram 2 milhões de pessoas, sem contar cabrito, camelo, boi, jumento, galinha. 2 milhões de pessoas e a bicharada toda no deserto sem água. Nós não estamos falando de uma caixa d'água de 500 litros, ok? Quem é que dava água para eles lá no Sinai? Moisés falava com Deus e Deus dizia para Moisés: Moisés, faz assim, chega o rei na rocha. Moisés ia lá e pau na rocha, sai água para tudo que é lado. Outra hora, Deus dizia assim para Moisés: Moisés, agora você não vai chegar ao rei em lugar nenhum, você vai falar com a rocha. Só que Moisés tinha perdido as estribeiras, você sabe o que aconteceu, né? Bom, no Velho Testamento, quem dava as ordens para Moisés? Yahvé, Jeová, Deus. Paulo está dizendo aqui que o Deus do Velho Testamento era quem? Ou é o meu português que está diferente? Tudo bem? Na opinião de João, Jesus era Deus. Jesus é aquele que... Como é que João começa? No princípio era o verbo ou a palavra. Então Jesus era aquele que... Me ajudem. Lá na criação, é aquele que falou e as coisas aconteceram. Por exemplo, primeira frase de Jesus aqui nesse mundo: e haja luz. E houve luz. Quem falou, na opinião de João, foi Jesus. Quando Jesus esteve entre nós, ele disse para os fariseus dos dias dele, ele disse o quê? Antes que Abraão existisse, eu sou. Não é que eu seja mais velho que Abraão, Jesus falou, não, vocês estão de brincadeira. Eu sou o Jeová do Sinai. Jesus falou isso. Paulo está falando o que aqui? A mesma coisa. Percebeu? Na Bíblia não existe diferença entre Jesus e o Jeová do Sinai. Ponto. O próximo slide precisa de uma explicação. É a primeira vez que eu vou fazer isso aqui, portanto eu vou fazer essa explicação. E essa explicação tem a ver com aqueles que não são adventistas. Nós temos entre nós uma escritora muito especial. O nome dela é Ellen White. Nós chamamos ela sempre de Senhora White. Ela já faleceu há muito tempo, ela morreu em 1915. Ela escreveu muita coisa boa que nos ajuda até hoje, especialmente em questões ligadas à saúde, temperança, educação de filhos, uma porção de coisas assim. Uma das razões, e agora eu vou falar isso aqui sem nenhuma pretensão, tá? Mas uma das razões pelas quais aqueles adventistas mais dedicados vivem melhor que o resto da humanidade é por causa dos escritos da Sra. White. Algum tempo atrás, o Discovery Channel resolveu fazer uma pesquisa no mundo inteiro em comunidades que estavam vivendo mais de 100 anos na média. Eles iam para os lugares do mundo lá, como aconteceu numa região dos Estados Unidos, e encontraram lá gente com 95 anos andando de bicicleta. Tudo bem? 95 anos andando de bicicleta. Tinha uma outra pessoa lá com 96 anos que completou uma maratona. Você sabe o que é uma maratona? 42.195 metros. 42.195 metros. Você já imaginou? 96 anos? Claro que ela não fez em 2 horas. Não fez em 2 horas. Mas pessoal, você com 96 anos ter perna para andar 42.100, eu estou falando de 42 quilômetros, quase metade da distância daqui a Ponta Grossa. 96 anos. Eles começaram a investigar o que estava acontecendo ali.
É uma cidadezinha nos Estados Unidos, na verdade é uma região nos Estados Unidos, a cidade é a mais famosa, chama-se Loma Linda. Loma Linda. É um dos poucos lugares onde os adventistas são maioria absoluta. Ok? Para você ter uma ideia, a influência dos adventistas ali naquela região é assim: o McDonald's, até recentemente, não tinha autorização para abrir nenhuma loja em Loma Linda. Por quê? O que o McDonald's vende é fast food. Esse negócio não é bom para a tua saúde, não é bom para a saúde de ninguém. Então você quer viver bastante? Esquece o McDonald's. Está entendendo? Então não tinha McDonald's em Loma Linda. Em compensação, os caras viviam até 95 anos andando de bicicleta. Aliás, viviam até 95 anos não. Tinha gente com 95 anos andando de bicicleta. Muita gente já tinha passado de 100 anos. Da onde vem isso? Vem de instruções que Deus passou para a senhora White. E até hoje nos ajudam a viver melhor. Por exemplo, numa época em que as mulheres, especialmente as mulheres assim, que tinham uma condição social um pouquinho melhor, achavam que fazer exercício era uma degradação, tomar sol era pior ainda. Lembra-se que tinha uma época que as mulheres não faziam exercício nenhum e elas saíam com a sombrinha num dia de sol, não podia tomar sol de forma nenhuma, porque esse negócio de pele escura é coisa para pobre e para trabalhador, entendeu? Elas iam para a praia cobertas os pés e a cabeça, ok? A senhora vai dizer o seguinte: vocês precisam fazer exercício, vocês têm que tomar sol, vocês têm que abrir a janela. Aquela região dos Estados Unidos onde ela morava era muito frio no inverno, então fechava tudo a janela das casas, ficava aquele ar lúgubre, um negócio medonho, era bactéria para tudo que é lado. Tem que abrir a janela, nós estamos de ar puro. Você tem que trabalhar, você tem que descansar. Percebeu? Aí começou um estilo de vida saudável. Olha, vale a pena você ver. Nós temos entre nós aqui de vez em quando o pastor Walter. É pena que ele não está aqui. O pastor Walter é batista. E quando eu conheci o pastor Walter, eu perguntei para ele: pastor, o que é que trouxe o senhor para o meio dos adventistas? Ele vai dizer para você que foram os escritos da senhora White que ajudaram na saúde dele. Ele tinha, eu não vou falar o que aconteceu, mas eu garanto para você que ele tem razões para acreditar naquilo que foi escrito, ok? Estou te dizendo isso tudo pelo seguinte: eu nunca usei nenhum texto da senhora White aqui. Nós estamos falando há mais ou menos uns 3 anos, eu jamais usei o texto da senhora White. Os adventistas não dependem de Ellen White para provar nenhuma doutrina bíblica, ponto, nada. Nós provamos a nossa doutrina pela Bíblia, tudo bem? Agora, eu quero usar aqui um escrito da senhora White, especialmente para os adventistas, porque são eles que têm mais dificuldade com essa ideia de que Jesus do Sinai e o Yahvé da cruz são a mesma pessoa. Olha o que a senhora White escreveu. Deixa eu ler para mim, Paulo, por gentileza. Cristo não somente foi um guia dos hebreus no deserto, o anjo em quem estava o nome de Jeová, e que velado na coluna de nuvem ia adiante das hostes, mas foi também ele que deu a Israel a lei. Por entre a tremenda glória do Sinai, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu Pai. Foi ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. Tudo bem? Isso é Ellen White, em Patriarcas e Profetas, página 324. Esse G aqui é o nome de solteiro dela, o White é o nome de casado. Muito bem. Então, olha só, pessoal, não tem a menor chance de você achar que eu estou exagerando no meu português aqui, tá? Jesus se arvorou o direito de ser o Jeová do Sinai, João concordou com ele, Paulo concorda com ele, até a senhora White não desafirma. Tudo bem? Então, quem morreu para te salvar foi Yahvé. Quem deu os 10 mandamentos foi Jesus. Se esse negócio não soa também no teu ouvido, chega em casa, lê de novo tudo que a gente falou aqui e conversa com Deus. Tá bom? Muito bem. Agora eu vou na pergunta da dona Helena. A senhora lembra da sua pergunta, dona Helena? Porque eu li a Bíblia umas 3 vezes. E ele sempre disse: meu pai disse isso, meu pai que me mandou. Então vamos lá. Eu achei que a senhora ia falar muito do filho, mas a senhora falou muito do pai. O meu slide aqui foi preparado para filho. Olha só. Jesus várias vezes foi chamado de Filho de Deus.
você estava conosco a semana passada, qual que era o jeito favorito de Jesus usar para ele mesmo? Filho do homem, lembra disso? Tudo bem? Jesus gostava de se chamar Filho do Homem 79 vezes, lembra disso? Mas tem 4 vezes na Bíblia, estão aqui os textos, onde Jesus fala dele como Filho de Deus. E várias outras vezes, Jesus, como a dona Helena mencionou, se refere a Deus como sendo o Pai. Tudo bem? Bom, o problema da nossa maneira de estudar a Bíblia é assim: a gente lê a Bíblia e tira conclusões dela a partir da sociedade onde a gente vive hoje. E a gente esquece que a Bíblia foi escrita, esses textos que nós vamos ler aqui, há pelo menos 2000 anos atrás, para uma sociedade diferente da nossa. Antes de eu mostrar o texto, eu quero que você faça a seguinte consideração. Olha só. Imagine que você tenha um livro escrito em português onde uma frase diz assim: e daí ele quebrou a cara. Tudo bem? O que quer dizer quebrou a cara, dona Helena? Quer dizer que ele não acertou. Maravilha. Tudo bem. Isso é a dona Helena falando aqui em 2019. Agora suponha assim, esse livro que tem essa frase, e aí ele quebrou a cara, ficou enterrado numa cápsula do tempo, e daqui mais ou menos uns 5.000 anos ele se desenterrou. E um desses eruditos que resolvia estudar idiomas que já morreram, português é um deles, estou falando de 5.000 anos no futuro, ninguém sabe nem quem que é Brasil, português ninguém mais fala, desenterrou-se um livro, e aí um erudito começa a estudar uma língua muito antiga, chamada português, e ele encontra essa frase, e aí ele quebrou a cara. Qual que vocês acham que é a interpretação que ele vai dar? Uma pessoa que lê português sabendo o significado de cada palavra vai fazer uma interpretação literal. E literalmente ele quebrou a cara quer dizer o quê? Ele teve uma fratura séria nos ossos da face. Tudo bem? É isso que quer dizer? Não foi Não. isso. Portanto, para você entender o que está escrito, você tem que entender como as pessoas daqueles dias entendiam isso. Percebeu? Às vezes a tradução não mostra isso. O que nós vamos ver agora é um texto que foi escrito há muito tempo atrás e tem a palavra pai e a palavra filho. Vamos para o livro de Marcos. Marcos capítulo 3, verso 17. E já que foi a dona Helena que cantou a pedra, a senhora lê para nós, dona Helena. Marcos 3, 17. Pode ler para nós. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Essa descrição do Evangelho de Marcos está falando dos 12 discípulos de Jesus. Então tinha um que se chamava Simão, outro que se chamava André, outro que se chamava Filipe, outro que se chamava Judas, outro que se chamava Tadeu, Tomé, tinha um monte de gente. E tinha 2, chamados Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. Lembre-se que a mãe dos filhos de Zebedeu é uma das mulheres que aparece ao pé da cruz. Então não só estava João lá ao pé da cruz, como estava a mãe dele. E esses meninos, eles tinham um comportamento assim explosivo. Você está entendendo? Trovão. E Jesus brincou com eles e disse: olha, essa casada aqui parece que são os filhos do trovão. Honestamente, dona Helena, quando Jesus, está escrito na sua Bíblia, que Jesus chamava os 2 meninos de filhos do trovão, não está escrito assim? Honestamente, a senhora acha que a Bíblia quer dizer que a parte masculina do DNA deles era um fenômeno meteorológico? Um trovão coabitou com uma mulher e produziu
Tiago e João. Faz algum sentido isso? Zebedeu, né? Sim, mas faz algum sentido eles literalmente serem filhos do trovão? Não. Isso é o quê? Uma figura de linguagem para mostrar que o temperamento dos meninos era explosivo. Era explosivo. Nós não vamos ter tempo de ler isso, mas aconteceu uma vez assim. Jesus e os discípulos estavam passando e as pessoas tinham verdadeira loucura por Jesus. Jesus era o superstar da época, disparado. Ele multiplicava pães, ele ressuscitava mortos, ele curava cegos. Era uma coisa medonha. Mas sabe-se lá por que razão? Numa pequena cidadezinha onde eles passaram, Jesus e os discípulos, eu não sei o que os caras tinham na cabeça, mas mandaram Jesus embora. Mandaram Jesus, o senhor suma daqui com os discípulos tudo. Depois que eles atropelaram Jesus e os discípulos lá fora, João estava colérico. Aí ele olha para Jesus e veja, a essa altura os discípulos já tinham ganhado de Jesus poder para fazer milagres, para fazer coisas espantosas, né? Mas depois que eles saíram tudo atropelados da cidade, literalmente corrido, né? João puxa Jesus para o lado e diz assim: Senhor vai mandar descer fogo do céu para acabar com aqueles desgraçados, ou o senhor quer que eu faça isso já? Está entendendo de onde veio o filho do trovão? Percebeu? Então, filho de, na Bíblia, quer dizer o quê? Me ajuda, dona Helena. Filho do trovão, quer dizer o quê? Bravo, né? Pois é. Pessoal bravo. Parecida com o trovão. O que é o trovão? O trovão faz um barulho. E depois? E depois acaba. Então João era mais ou menos assim. Era que nem aquela panela de pressão que estoura e depois fica aquela confusão para a gente arrumar, limpar tudo aqui, mas sossega. Percebeu? Então filho do trovão é semelhante ao trovão. Até hoje, às vezes, a gente usa essa expressão filho de como semelhante a... Não é muito comum entre nós, né? Então, tomem cuidado com a expressão filho de, porque na Bíblia nem sempre filho de tem um significado literal. Semana passada, nós lemos aqui no texto, onde um dos apóstolos chama um mágico, o tal de Elimas, aquele cara que queria que o apóstolo colocasse preço no troço do Espírito Santo, né? Ele viu o poder do Espírito Santo, os apóstolos curarem o coxo, e aí ele queria o mesmo poder. E ele chega para o discípulo e diz assim: bota preço nesse troço, eu quero comprar pelo menos 500 gramas desse troço, vamos fazer um estrago aqui, rapaz. Vou botar preço aí. E aí o apóstolo chama ele de filho do diabo. É o que nós lemos semana passada. Então, quando o apóstolo chama ele de filho do diabo, isso quer dizer que o diabo coabitou com a mulher. 9 meses depois nasceu Elimas, o mágico. É isso? Não. Isso é uma figura de linguagem. Tudo bem? Portanto, dona Helena, filho de na Bíblia significa semelhante a, parecido com. Tudo bem? Isso quer dizer, quando Jesus se chama de Filho de Deus, ou quando ele aceita ser chamado de Filho de Deus, o que isso quer dizer? Filho de é parecido com o trovão. Tudo bem? Então agora vamos para Filho de Deus. Troca filho por parecido. Vira o quê? Filho de Deus semelhante a Deus. O meu assunto hoje, 100% é Jesus como Deus. Semana passada eu falei de Jesus 100% como homem. Nós vamos resolver essa confusão na semana que vem, tá? Semana que vem eu vou começar com alguém 100% Deus e 100% homem no topo do Calvário. É aí que vai começar a semana que vem, tá? Agora, se a gente falar do Jesus 100% homem, tudo bem? Jesus 100% homem. Quem que era a mãe dele? Maria. Quem que era o pai dele? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então existe um fundo de verdade na frase Jesus, Filho de Deus, mas aí vale para que tipo de Jesus? Qual deles? O 100% homem ou 100% Deus? O Jesus 100% homem
é filho de Deus. Então, se a senhora perguntasse para mim, mas Jesus de fato é filho de Deus? Depende. De que Jesus a senhora está falando? É o Jesus 100% homem? Se for, a resposta é sim. Ele é filho de Deus, filho do Espírito Santo. Mas Jesus é só 100% homem? Não, eu ainda não mostrei o meu slide aí, mas eu vou mostrar. Tá? A parte divina de Jesus é filho de quem? A parte divina de Jesus. Quando Jesus diz assim, eu sou, ele quer dizer não só o presente, ele quer dizer o passado e ele quer dizer o futuro. Quando Jesus fala do passado, no eu sou, ele está dizendo assim, dona Helena, nunca houve um tempo no passado no qual eu não existisse. Então qual que é a chance de Jesus como Deus ser literalmente filho de alguém? Para você ser filho de alguém, vai ter uma época em que você não existiu, quem existia era o teu pai. Concorda comigo? Eu não vou perguntar em que ano a senhora nasceu, vou falar do ano que eu nasci. Eu nasci em 59. Então onde é que estavam os filhinhas em 58? Não estava. Percebeu? E em 57, onde é que eu estava? Também não existia. Tudo bem? Quem existia era o meu pai. E o meu avô nasceu em 1905. Onde é que estava o Silas pai em 1904? Também não estava. Então houve uma época que não existia nem o Silas filho, que sou eu, nem o Silas pai, que é o meu pai, só existia o vovô Joaquim. Olhando para Jesus, Jesus teve um vovô Joaquim. Então olha só, o Jesus, filho de Deus, enquanto 100% Deus, que é o nosso assunto hoje, ele, olha só, com o perdão da palavra aqui, olha, Jesus, a parte divina de Jesus, não é filho de ninguém. Senão não é Deus. Jesus, inclusive, disse isso. Eu acabei tirando esse slide, eu achei que ia ficar muito comprido e tal. Mas Jesus tem uma hora que ele diz o seguinte: eu deponho a minha vida, ninguém vai tirar ela de mim. E vou dizer mais, Jesus falando, eu tomo ela de volta, ninguém vai me dar. Ok? Jesus entrega a sua vida no Calvário. E no domingo de manhã, antes do sol nascer, Jesus retoma a sua vida. Como é que ele fez isso? Espera ele voltar, a senhora pergunta para ele. Tudo bem? Sim. Ok. Bom, quem que é Jesus? De acordo com tudo que nós lemos aqui, pessoal. Não tem escolha. Não há como você ler todos os versos que nós lemos sem chegar à conclusão de que Jesus é 100% Deus. Bom, lembra que a semana passada eu mostrei esse mesmo slide aqui, só que em vez de 100% Deus estava o quê? 100% homem. Tá? Veja, a primeira coisa que nós precisamos é nos lembrar de como a gente começou essa conversa semana passada. Lembra do texto que eu li para vocês? O mesmo Jeová do Sinai falando com Moisés, dizendo, tira o sapato do teu pé, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Foi a partir daí que eu resolvi pôr gravata, né? Porque se Moisés tinha que tirar o sapato, eu tinha que botar gravata. Tudo bem? E isso é uma questão de respeito. Nos dias de Moisés, tirar o sapato era uma questão de respeito. Até hoje, quando você vai numa casa árabe, você tira o sapato. Você não entra numa mesquita de sapato. Aliás, você também não entra nem de perna de fora, nem de braço de fora. As mulheres entram sem nenhum problema. Tem que estar toda coberta, sem sapato. Isso é uma questão de respeito, né? Para nós, hoje em dia, para os homens especialmente, botar gravata é uma questão de respeito. Você vai falar com o governador, com o presidente da república, ok? Você não vai de jeans e chinelo. Concorda comigo? Ainda mais se você vai brigar por uma linha de crédito, uma estrada pavimentada na frente da tua casa, você vai bem vestido, tudo bem? Então, se Moisés tinha que tirar o sapato, eu tinha que botar a gravata, tudo bem? Bom, mas o importante não é nem o sapato do Moisés, nem a minha gravata. O importante é que a terra que nós estamos pisando é santa. E eu me lembro de ter dito para vocês semana passada, tentar entender a verdadeira natureza de Deus é como colocar toda a água do oceano num balde d'água. O que vai acontecer? Não dá. Tudo bem? Muito bem. Agora eu estou indo para a parte final da nossa conversa de hoje.
Já que Jesus é 100% Deus, a pergunta é: por que Jesus veio a esse mundo? E eu não estou falando da cruz, hein? A cruz é a semana que vem. Semana passada eu fiz essa mesma pergunta, e Jesus era 100% homem. Por que Jesus veio a esse mundo enquanto homem? Lembra disso? Para provar que a gente pode viver sem pecado, é isso? Não. Qual que é a chance da gente viver sem pecado, independente de Jesus ter vindo ou não? Nenhuma. Jesus veio a esse mundo enquanto homem para provar que parará, poderia ter vivido sem pecado. O primeiro parará, Adão. O segundo parará, Eva. Jesus veio entre nós enquanto homem para provar que Adão e Eva, em condições muito mais favoráveis do que a dele, Adão e Eva poderiam ter vivido sem pecado. Tudo bem? Foi para isso que ele veio como homem. Agora eu estou fazendo a mesma pergunta. Eu não estou falando da cruz, semana que vem, e também não estou falando da parte humana de Jesus. Eu estou falando de Jesus 100% Deus. Por que Jesus veio 100% Deus entre nós? Vamos deixar a Bíblia falar. João 14, verso 8. Professora Classi, por favor. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Era mais ou menos assim. Jesus e os discípulos estavam no meio de uma confusão, conversando sobre qual que era a verdadeira natureza de Jesus. É mais ou menos o que nós estávamos fazendo aqui, dona. E aí então teve uma hora que o Filipe, mais ou menos exasperado como a senhora está, disse assim: Senhor, vamos fazer o seguinte, para matar essa charada, mostra-nos o Pai e está resolvido para nós, Senhor. Tudo bem? A resposta de Jesus desconcertou Filipe. João 14, verso 9. Dona Lucimar, por favor. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostrai-nos ao Pai? Quando Filipe olhou para Jesus e disse: Senhor, faz assim, só mostra-nos o Pai. O senhor já ressuscitou mortos, o senhor já repartiu pão. Essas coisas a gente sabe que o senhor é bom nesse negócio. Mas assim, para ninguém ter mais sombra de dúvida, mostra-nos o Pai. Pede para ele vir aqui conversar com a gente, aí está resolvido o problema. Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, você está de brincadeira, rapaz. Faz 3 anos e meio que eu estou olhando para você, nós estamos conversando com você, e você ainda não me conhece, Filipe. Você está olhando para mim, Filipe? Você quer saber como é a cara do papai? É a mesma. É a mesma. Como é que você está dizendo para mim, mostra-nos o Pai? Eu sou a carinha dele, Filipe. Percebeu? Para que Jesus veio como Deus viver entre nós? Olha só, nós vamos falar muito disso a semana que vem. Eu não quero antecipar o assunto da semana que vem. Mas uma das razões por trás dessa desgraça chamada pecado é a ideia de que Deus não é bom o suficiente. Eu vou começar a semana que vem tratando exatamente disso, de uma época em que o ser humano foi convencido a acreditar que Deus não era bom o suficiente, que tinha coisa melhor do que Deus, que tinha coisa melhor do que perfeição. Tudo bem? E desde aqueles dias até hoje, existe um argumento que é corriqueiro entre nós e ele funciona terrivelmente. Eu já disse para vocês, o diabo não é perigoso porque ele é inteligente. Inteligente não tem nada. Ele é burro que é uma porta. Se ele fosse inteligente, ele estava no céu. Agora ele é perigoso porque ele é velho. E o desgraçado sabe que tem coisas que funcionam. E o mesmo argumento que ele usou 6.000 anos atrás com Adão e Eva, ele continua usando hoje e continua funcionando. E o argumento é o seguinte: Deus não é bom. Tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Se for assim, vai ficar melhor. Você precisa de liberdade. O argumento é assim: pega uma criança num lar estável, papai, mamãe, todo mundo cuida dele, amor, etc e tal. O que os coleguinhas de escola vão dizer para ele? 16 anos e meio, já sabe dirigir. Ele nunca
bebeu, nunca fumou, o que os coleguinhas vão dizer para ele? Não, você realmente não. Você deve ouvir o teu pai. O teu pai sabe, a gente bebe, fuma, mas a gente sabe que vai morrer logo, porque o nosso pulmão já está tudo comprometido. Então, continua fazendo o que o papai está recomendando para você. Você tem que siga o conselho da mamãe. Quem de vocês que teve um amigo assim na infância? Tudo bem? Eu me lembro da minha época de calouro de engenharia, 17 anos de idade, eu era o único que não bebia cerveja, nunca bebi. Se você acredita ou não, é contigo, mas eu nunca bebi. Nunca senti falta. Os caras olhavam para mim e diziam o seguinte: turma de engenharia, só homem, 17 anos, testosterona lá em cima, né? Rapaz, você vai dizer que nunca bebeu? Tinha um deles que era grande amigo que dizia o seguinte: não, eu juro para você que antes da gente se formar, eu quero ver você beber um engradado de cerveja. Você está entendendo? Aquela turma que ia sexta-feira, botava o engradado de cerveja do lado do carro e ia empilhando assim em cima da capota do carro, lembra disso? Não tinha esse negócio de lei seca. A lei era molhada naquela época. Não é muito diferente hoje, só que os bares já estão por aí, né? Bom, eu não tive nenhum amigo que dizia para mim: olha, o teu pai está te aconselhando bem, não beba, não fume, essas coisas são boas. Os meus amigos diziam para mim o seguinte: olha, como é que você sabe se você não gosta? Você já provou? Eu tinha que dizer que eu não provei. Então tu tem que provar. Depois que você provar, você vai saber que não gosta. Certo? Troca a cerveja e põe crack. Qual que é a chance de um sujeito provar crack uma, duas vezes e ter liberdade para escolher depois? Qual que é a chance? Nenhuma. Você está entendendo? Nenhuma. Então, essa ideia de que Deus não é bom, deu certo lá no Jardim do Éden, continua dando certo hoje, e é o argumento que o diabo usa para desestabilizar todas as pessoas que têm uma boa formação. Então Jesus veio entre nós como Deus para defender o caráter de Deus. Lembre-se que a ideia era: Deus não é bom o suficiente, tem coisa melhor. E aí nós estamos metidos nessa confusão toda aqui. Assim? Deus não é bom o suficiente, tem coisa melhor. E aí Jesus veio para viver entre nós e para mostrar que não existe... Bom, deixa a Bíblia falar. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 9, verso 2. Pode ler para nós. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. Olha só, nos dias de Jesus, as pessoas acreditavam que ninguém tinha uma doença séria de graça. Ninguém. Então, se um sujeito era paralítico, é porque alguma coisa de muito errado ele tinha feito. Porque Deus é bom, eles acreditavam que Deus era bom, e Deus sendo bom, jamais ia deixar gente boa ficar paralítica. Portanto, se você está paralítico, algum pecado grave você cometeu. Tem até uma cena onde os discípulos e Jesus encontram um cego de nascença. A sensibilidade dos discípulos era tão pequena que eles olham para o cego e perguntam para Jesus: Senhor, vamos tratar do caso desse infeliz que está cego aqui. O que o senhor acha? Será que esse desgraçado é cego porque ele pecou bastante? Porque ele é cego desde nascença, senhor. Então, será que o problema não é o pecado dos pais dele? Vamos fazer aqui um concílio para ver quem é que pecou mais, se é o desgraçado ou se são os pais dele. E o cara é cego ali ouvindo tudo isso. Vocês já imaginaram? Então, esse tipo de problema, nos dias de Jesus, era tremendamente doloroso do ponto de vista moral. O cara não podia andar, isso já era um problema sério. Agora, as pessoas olharam para ele com desprezo. As pessoas não tocavam nesse tipo de gente. Jesus chega para o paralítico e diz o seguinte: meu filho, você teria coragem de tocar num leproso? É capaz que você nunca tenha visto um leproso. A lepra, graças a Deus, é uma doença que a medicina nos ajudou a controlar, né? Mas a lepra é uma doença que vai apodrecendo as pessoas em vida, né? As pessoas vão caindo aos pedaços. Jesus tocava nessas pessoas.
Aqui, nesse caso, ele vê um paralítico, um sujeito desprezado, e Jesus olha para o sujeito e chama ele de filho. Meu filho, os teus pecados são perdoados. Olha o que Jesus está fazendo aqui. O paralítico, com certeza, levava dentro de si grandes dúvidas a respeito da sua condição. Porque ele também acreditava que Deus era bom. Eu não sei quantos de vocês estavam conosco aqui quando a gente tratou o livro de Jó. Lembra disso? Jó também era dos que acreditavam que coisa boa só acontecia com gente boa. E coisa ruim com gente ruim. De repente o mundo desaba em cima de Jó. E Jó sabia que não tinha feito nada de diferente. E Jó não entende o que estava acontecendo. Esse sujeito aqui, eu não sei se ele tinha consciência dos pecados dele ou se ele vivia numa angústia mental. O fato é que ele não podia andar e ele acreditava que era o problema com ele ou com a família dele. Quando Jesus chega para ele e diz assim: os teus pecados estão perdoados, é como se alguém tivesse tirado o peso do mundo das costas desse cidadão. Provavelmente a partir daí, a questão de andar ou não andar, para ele não fazia muita diferença. Mas alguém como Jesus chegar para ele e dizer: olha, os teus pecados estão perdoados. A sequência da história é dramática. Veja só, Mateus 9, verso 3. Mirani, por gentileza. Aí, alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Claro, que perdoar pecados, o único que pode perdoar é Deus. O padre pode falar o que quiser, mas o único que perdoa pecado é Deus. Vamos continuar com a história. Mateus 9, 4 e 5. Seu Milton, por favor. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é o mais fácil? Dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Os mestres da lei não falaram nada, eles pensaram: esse cara está blasfemando, lá vem coisa. E eles pensando ali, né, os pensamentos berrando. E aí então, Jesus, sentindo o que eles estavam pensando, Jesus diz para eles o seguinte: deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. O que vocês acham que é mais fácil falar para alguém? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Veja, você vai dizer assim para mim: não, levantar e andar é mais fácil, porque perdoar pecados é só Deus que perdoa. E de repente a medicina pode fazer alguém andar. Não estou falando disso não. Veja, o que é mais fácil você falar sem ser considerado mentiroso? Perdoados estão os teus pecados. Quem que vai saber se os pecados foram perdoados ou não? Só Deus. De repente Deus perdoa. Ou levanta-te e anda? Você acha que é mais fácil falar levanta-te e anda com o paralítico? Não. E ser considerado mentiroso em público? O cara não vai andar? Claro que o mais fácil nesse caso é dizer: perdoado estão os teus pecados. Quem que vai saber? Se foi perdoado ou não, isso é com Deus. Agora levanta-te e anda, eu já não sei dizer, porque o teu caso é sério. Vamos continuar com a história? Mateus 9, 6 e 7. Kika, por favor. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Uau! Você já imaginou que maravilha é você poder acreditar num Deus que é capaz de... Me ajudem. Não, primeiro, perdoar pecados. Perdoar pecados. Veja, o que é mais importante? Ter os pecados perdoados ou levantar e andar? Pecados. Se você tem os teus pecados perdoados de forma absoluta, o que te aflige no futuro? Nada. Se você levanta e anda, o que vai acontecer daqui 300 anos? Aliás, 50 anos no meu caso.
a não ser que você conheça alguém com 110 anos. Você está entendendo? Levanta-te, anda, mesmo que o cara saia correndo. A longo prazo, qualquer um que levante-se e ande, vai deitar e morrer. Ponto. Vamos ao livro de João. É um dos últimos slides da noite. E o que Jesus vai dizer aqui foi dito para a irmã mais velha de Lázaro. Dona Marta, por favor. Jesus falando com Marta, João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Quando Jesus fala o que a Dona Marta leu para uma Marta que na época estava chorando há 4 dias a morte do irmão mais novo, Jesus chega para ela, veja, o irmão ainda estava dentro do túmulo. Jesus chega para ela e diz assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Esse é um dos versos que você mais encontra em cemitérios e esses lugares que a gente não gosta disso, só vai quando a gente não pode escapar. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí Jesus olha para Marta e diz assim: Marta, você acredita nisso? A minha conversa com você está terminando essa noite. Mas olha só, eu não sei exatamente no que você acredita. Tudo que eu sei é que a Bíblia mostra que Jesus é 100% Deus. Eu sei que Jesus, enquanto Deus, veio viver entre nós para nos mostrar um pouco mais da verdadeira face de Deus. Eu sei que muitos de vocês literalmente têm medo de Deus. Porque dá a impressão assim que Deus é um sujeito ranzinza, de barba branca, sentado num lugar muito longe, esperando você cometer um pecado para fulminar você e mandar você para o fogo do inferno. É por isso que Jesus veio entre nós, passou aqui 33 anos, 3 anos e meio de ministério público. Ele mostrou nesses anos todos que esteve entre nós a verdadeira face de Deus. Um Deus capaz de tocar um leproso, um Deus capaz de chamar um paralítico proscrito de filho, um Deus capaz de ler a angústia da alma de uma pessoa e dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu não sei exatamente como é que está a tua alma hoje. Eu sei que o dia hoje foi bem tumultuado para mim. Não só o resfriado, uma opção de coisas. Tem alguns dias que são difíceis. Eu tive um dia difícil hoje. Se a tua situação é parecida com a minha, não esqueça que quando você chegar em casa, tem um Deus de amor esperando por você. Ele é apaixonado por você. Não me peça para explicar isso. No Velho Testamento, o sonho de Deus era morar conosco. Ele diz para Moisés: faça uma casinha para mim, eu quero morar com vocês. A Bíblia termina dizendo que o sonho de Deus no futuro é morar conosco. Não me peça para explicar isso. O Deus de toda a glória, o sonho de consumo dele é vir morar com você. E no momento, o que ele tem para dizer para você é assim: filho, não importa onde você está, não importa o que você tenha feito, não importa do que você seja acusado, não importa o passado, os teus pecados estão perdoados. E agora ele olha para você e diz: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Ele não está pedindo para você correr, ele está pedindo para você andar. A promessa
para aqueles que acreditam nisso, é vida eterna. Eu não sei se tem algo melhor do que isso. A semana que vem, nós vamos tratar do principal assunto da Bíblia, que é o que aconteceu numa colina pequena de Jerusalém há uns 2000 anos atrás, a cruz. E nós vamos tratar a cruz não só sobre a importância da teologia da cruz, nós vamos tratar da cruz como uma importância pessoal. Sem a cruz não havia esperança para você e não há esperança para mim. Agora, a partir da cruz, não há como você se perder, a menos que você faça questão disso. Eu sei que não é o teu caso. Portanto, meu amigo, eu vou voltar a fazer um pedido para você antes de dormir hoje. Conversa com esse Deus, 100% Deus, que esteve entre nós. Diga para ele: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu não sei qual é a ajuda que você precisa, mas converse com Ele. Peça para Ele te mostrar quais são as pequenas mudanças que você tem que fazer. Peça para Ele treinar os teus ouvidos para você escutar a voz dele amanhã o dia inteiro. E Ele vai falar com você. Faça o que Ele pedir para você. Feche os olhos, eu quero orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Não foi o melhor dos dias, mas é um dia que ficou para trás. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de estudar em condições tão favoráveis à Tua vida. Enquanto tantas pessoas, ao longo de toda a história, em condições muito difíceis, tiveram que se esconder, sacrificar o conforto, às vezes até a própria vida, para estudar esse livro, o Senhor nos dá o privilégio de, em condições tão favoráveis, de forma livre, abrir a Tua palavra e aprender de Ti. Amém. Obrigado porque o Senhor veio, viveu entre nós. Obrigado pelas promessas de que o Senhor pode nos perdoar os pecados, que o Senhor pode nos levantar para que andemos novamente. Amém. Obrigado pela promessa de que o Senhor é a ressurreição e a vida. Amém. Que o Senhor fale ao nosso coração. Ajude-nos a fazer as modificações que precisam ser feitas. Ajude-nos a ouvir a Tua voz, nos dizendo claramente: esse é o caminho, andai por ele. Amém. Amanhã nós temos mais um dia de vida. Que pela Tua misericórdia o Senhor nos proteja e nos guarde do mal. Amém. Que a Tua misericórdia não ampare somente nós mesmos, mas os nossos familiares, os nossos amigos. Que a Tua misericórdia nos ajude a levar essa mensagem de salvação a tantas pessoas que precisam dela. Amém. Se não for pedir demais, Senhor, que o Senhor volte logo para nos buscar. Amém. Esse mundo já não é o melhor lugar para se viver, há muito tempo não é, mas os últimos dias têm sido bem difíceis. Que a Tua misericórdia nos proteja e nos guarde do mal, e que até o dia que o Senhor voltar para nos buscar, o Senhor não deixe a esperança da Tua breve volta a morrer no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.